Nós vamos falar de que aí, cara? Rejeição. Rejeição. Misericórdia. E a passagem é 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. O que traz aí para nós, Bertão? Uau. 2 Coríntios? 2 Coríntios. Deixei ela. Rejeição. 2 Coríntios, vamos lá. 4, é isso? 4. 8 e 9. 8 e 9. Tô usando o óculos também aqui. Quando a gente né? chega aos 20 anos... Precisa aos 20 anos, mesmo. a gente precisa, né? Comigo foi mais cedo, que eu né? fujo 17. Olha só, a palavra diz assim, ó. Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. E aí, quando a gente fala de rejeição, essa palavra é para pegar o coração das pessoas que estão em casa. Tem muita gente vivendo isso. Na relação, então, nem se fala. Então, lança a pergunta aí, meu amor. A rejeição é uma desconexão do amor. O que fazer? É isso aí. Responde para o nosso público que está em casa aí. Você vai respondendo aí também no YouTube aqui para gente. A rejeição, a desconexão do amor, o que vocês podem dizer para quem está se sentindo rejeitado, está vivendo realmente um processo muito difícil, na própria relação? Meu irmão, acho que é difícil a gente tentar passar para alguém alguma coisa como essa, coisa que a gente não viu, graças a Deus, né? Essa experiência, tanto quanto a fofoca, a gente nunca teve, né, na nossa vida matrimonial. Mas eu quero acreditar que isso é razão de solução de relações, meu irmão, né? Eu acredito que quando existe rejeição dentro de uma relação, você abre uma brecha para o inimigo agir e colocar dentro da sua relação alguém que você acredita que vai ser a solução para essa rejeição, que é gigantesca, né? Então, eu acredito que isso é uma coisa, deve ser uma coisa muito ruim, meu irmão, se sentir rejeitado. Eu acho que existem outras formas do inimigo agir na nossa vida, né? Muitas outras formas. Mas eu acho que essa também é uma brecha muito grande, né? Quando o casal não consegue se conectar mais, né? E o miserável do inimigo, ele tá de olho nisso. É na primeira brecha que ele tiver, vá, ele entra, né? E é ali que ele vai aprontar. Ele vai te entregar tudo aquilo que você não encontra na sua relação com sua esposa ou com seu marido. Né? E a rejeição pode ser uma delas. Né? De várias formas, não só do corpo. Né? O desprezo, às vezes pela soberba de um em relação ao outro, porque um se acha melhor do que o outro, são formas de se rejeitar. Né? E aí vai criando esse abismo, né? Entre um e outro. E quanto maior o abismo, mais fácil o acesso do inimigo. Né? Eu creio que seja assim, né? É bem o que você pensa. Eu fico pensando assim, o que levou o outro a rejeitar? Qual é a causa, né? Porque trabalhar a rejeição já é difícil. Mas se você trabalha ela, né, eu estou sendo rejeitado pelo outro, eu estou tentando trabalhar para melhorar esse impasse aí, né, e ter mais amor e menos rejeição. Tá, tem como fazer isso. Mas quando eu trabalho a causa, o que me levou a essa rejeição? Né? É um fato, é uma palavra, é uma ação, né? Acho que precisa primeiro descobrir essa causa. Né? Como o Alessandro disse, a gente nunca viveu isso no relacionamento, mas eu tô sendo rejeitado por quê? Eu preciso saber, né? Começar a olhar pro seu eu, né? Sim. Então eu acho que o diálogo, né, aí entra para poder entender onde é que tá esse ponto aí que levou a essa rejeição. É algo comigo, né? O que eu preciso fazer? Ou é algo externo? Eu acho que isso é um processo difícil, né? A pessoa ter essa sensibilidade. Porque é muito mais fácil apontar, né? A culpa é dela. Sim. Ela que tá fazendo isso, né? É difícil, às vezes, a pessoa olhar para si, né? E tentar encontrar uma possível causa, né? Às vezes essa soberba que a gente já falou aqui, às vezes não permite que o cara nem se acesse para poder ter a humildade e encontrar o possível defeito que pode, de repente, ter levado a essa rejeição. Né? Clélia, agora a pergunta para você. Tá preparada? Pode falar. Como ser curada da rejeição? Eu acho que a primeira coisa é você ter contato com Deus, esse é o papo seu reto com Ele,
e conversar, porque ali é a pessoa que você pode confiar, é a pessoa que você pode se abrir e aí começa a olhar para você, se encontrar. Porque quando você não se encontrar, você sempre vai olhar, apontar o dedo para o outro. Então você tem que se conhecer, se olhar, porque senão você vai sempre se achar rejeitado. E às vezes é uma coisa tão simples, é se olhar para você e tentar corrigir aquela coisa que está errada. Aí quando você ter essa conversa com Deus e encontrar com Ele, porque a única pessoa que hoje que pode te ajudar é Ele. É a pessoa que você pode confiar, você pode abrir e falar tudo. Ali Ele vai te mostrar. E às vezes essa rejeição também tá só na sua cabeça, né? É. Perfeito, cara. Porque quando a gente cria muita expectativa no outro, a gente acaba se decepcionando, né? Perfeito. E a expectativa, na verdade, a gente tem que gerar só para Deus, né? Porque o outro vai acabar nos decepcionando. Os pais vão nos decepcionar, o marido vai nos decepcionar, o filho vai nos decepcionar em algum momento da vida, né? Porque somos humanos e a gente vai A errar. pessoa coloca o outro companheiro no pedestal, né? Sim. Então, quando coloca o companheiro no pedestal, você é o quê? Nada. Nada. Então, é olhar para você e parar de ficar olhando pelo outro. Aí eu queria ler mais uma vez esse versículo, queria fazer uma pergunta para vocês dois. Não está no contexto aqui não, mas senti vontade. Bora. O Espírito Santo vai provocando a gente, né? A palavra diz assim, que mesmo perseguido, né, somos perseguidos, mas não ficamos desamparados, né? Somos abatidos, mas não somos destruídos. E a pergunta é assim, pode ser que alguém que vai assistir, ou está assistindo agora, ou vai assistir depois um corte, vai assistir no YouTube, depois gravado, a pessoa vai falar assim, mas essas pessoas estão falando dessa maneira, falam de Deus como se Deus fosse resolver tudo. Ou seja, você vai estar diante de uma pessoa que não tem fé para resolver essa questão que a Cleia acabou de falar, de fazer uma reconstrução para sair da rejeição, ou até para entender que às vezes nem é uma rejeição, né? Então o que você poderia dizer, por exemplo, vocês poderiam dizer para a pessoa que, beleza, mas ela não tem fé, mas está se sentindo rejeitada. E aí, o que vocês vão dizer para essa pessoa que não tem fé? O que dizer para essa pessoa? O que vocês poderiam falar? Como agir? Olha, a fé, misericórdia, cara. Envolve montanhas. Eu não condeno não, sabe, irmão? Assim, Sim. quem não tem fé, porque eu acho que eu militei nessa área durante muito tempo, né? Até o dia que eu resolvi me permitir, de verdade, né? Que Deus agisse na minha vida. E aí, meu irmão, a gente, esse católico de meia fé, ele acredita só naquele Deus do milagre, aquele que cura o cego, o surdo, o mudo e o paralítico e o leproso, né? E a gente às vezes não consegue entender esses pequenos milagres da nossa vida, né? Cotidianamente, quando a gente está aberto, a gente se permite, toda hora você vê uma revelação na sua vida. E eu tenho né? Eu e a Carla exercício isso há muito mais tempo, né? Até porque também ela me trouxe para esse contexto do amor de Deus, né? Eu vejo tão claramente tanta coisa que acontece pequena, meu irmão, do nada. Sim. Porque o milagre de Deus ele é contínuo, toda 3, 4, 5, 10 vezes por dia, se você observar. Eu lembro que o Ademar teve uma vez, aqui nessa mesa, falando assim, ó, Deus está nos detalhes. Né? E quando a gente se dispõe a ter fé, quando a gente passa a viver essa fé, a gente fica muito mais sensitivo, muito mais sensível a perceber essas coisas todas. Né? E aí eu vou falar por mim, né? Não sei se nossos amigos que estão assistindo se permitem viver isso, mas eu aprendi a entender os sinais de Deus na minha vida. E Ele fala com a gente. Uau. Ele bota isso através de uma pessoa que cruza o seu caminho. Ele bota de alguma coisa que era para você ir, você não vai, e de repente quando você não foi, você entendeu que não era para você ir, porque Deus te libertou de alguma coisa que poderia ter acontecido. Então isso é muito claro para nós hoje, né? Mas eu fico muito preocupado com as pessoas que não têm a fé, né? Eu estou na caminhada, né? Eu estou falando assim, estou aqui para falar. Vivendo o processo. Eu posso não ter tanta propriedade, mas eu já tenho a vivência ao longo dessa caminhada para entender, né, que essas coisas realmente acontecem. Agora, fé é exercício, né? Fé é intimidade. Acreditar naquilo que a gente não vê e não toca é difícil. Eu não condeno ninguém, porque já tive aí muito tempo, né? Mas quando você abre o seu coração, quando você tem uma experiência com Deus, a primeira, e consegue tirar dessa primeira experiência esse entendimento da fé real, irmão, cara, eu preciso crer nisso, né? Porque talvez a maior dificuldade seja você viver aquela fé que você professa para os outros.
A gente fala o tempo todo assim, cara, você precisa ter fé, meu irmão. Você precisa ter fé, você tem que viver isso. Mas no primeiro arroz que você tem, você questiona a sua fé. Perfeito. Você quer achar um jeito humano para poder resolver aquele problema. Perfeito. Antes de colocar Deus e Nossa Senhora no caminho para poder intervir por você. Forte. E aí, assim, eu quero perguntar a Carla, assim, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E geralmente a gente não quer falar de fé para quem não tem. Como é que faz um negócio desse? Então, eu ia responder essa pergunta que você fez anteriormente dizendo o seguinte: se eu encontrar alguém que está se sentindo rejeitado e não tem fé, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar convencê-la a ter fé. Vou falar. Eu vou falar, ó, meu filho, não tem outro caminho, não. Falar. Tem que porque ter vem pelo fé. ouvir, né? Então vamos falar. Não tem outro jeito, né? Uau. Mas a fé e a razão andam juntas, né? Sim. Então a gente vai para um lado, vai para o outro. Respeitar, que é o que eu Respeitando, Eu né? não condeno, não. É. Eu não condeno. Eu também não Isso. condeno, não. Mas não tem jeito, não. O caminho é a fé. Eu não condeno, não, porque tem hora que a fé esfria, né? Mas tem hora que eu fico perguntando, às vezes a gente, como o Alessandro acabou de falar, a fé a gente vê em pequenas coisas. Só que tem pessoas que tá vendo tudo tá acontecendo, que Deus está fazendo, cada milagre, mas na hora que ele vem, que vem com a doença, e ali ele não faz o que ele quer, por que ele deixa de ter fé? Boa pergunta, meu amor. Porque só porque ele não fez aquele milagre, ele largou de ser Deus, ele largou de ser aquela pessoa que fez tanta coisa por ele. Eu diria pra você assim, ó, quem tá em casa, eu vou te falar o que Deus, eu imagino que Deus diria, né? Quem tá em casa diz assim, ó, respeita o meu processo. E aí, se fosse Deus dizendo assim, tudo bem, eu respeito o seu processo, mas respeito o seu milagre. Respeito o milagre que eu fiz na sua vida, né? Porque a gente vive situações de milagre às vezes todos os dias, mas a gente escolhe o processo, de ficar no processo, de isso, daquilo, mas a gente não percebe o tamanho do milagre que nós já somos, né? Eu estava fazendo uma reflexão esses dias de como as coisas, com o passar dos anos, a dificuldade que a gente tinha no passado, que os seus pais tiveram, que seus pais tiveram, que os nossos pais e avós tiveram, hoje a gente não lidar com determinadas dificuldades que eles né, tiveram lá atrás. Então hoje a gente lidar com outra dificuldade. Mas determinada dificuldade, por exemplo, meu pai e minha mãe que vieram da roça, uma dificuldade danada. Então hoje assim, a gente podendo dar uma condição para os filhos, muitas pessoas tendo a oportunidade de ter escola para os filhos, de poderem, não é sobre pagar a mensalidade, é ter a facilidade, o acesso nas escolas, um ônibus que pega na porta e leva. E mesmo assim as pessoas não percebem esse pequeno milagre, como era e como está, né? Então, falar de fé e as pessoas acreditarem realmente naquilo que está acontecendo na sua vida, se você não fala, se não alimenta essas pessoas, elas vão padecer mesmo. Porque a única forma dessas pessoas aumentarem a fé dela é realmente a gente falando do que aconteceu. Então, mesmo que você pegue uma pessoa incrédula, você tem que falar para ela. Não tem jeito. E a fé, apesar de ser um dom de Deus, é uma decisão. Eu decido ter a fé. E a partir do momento que eu decido, eu preciso conhecer. É isso mesmo. E aí, no processo, o estágio dela vai aumentando, né? E aí a gente reforça isso, que tudo foi a origem da rejeição. Porque aí o que eu peguei esse gancho seu, meu amor, que quando você está em rejeição, você busca a Deus, né? Mas como buscar a Deus, eu não tenho fé. Então, pessoas que estão próximas dessa pessoa têm que falar de fé para ela. Porque aí a fé vem pelo ouvir, então bora falar. Para mim, quando você está quando você já está em a sua fé e quando você adoece, aí que você tem que mais viver na oração, acreditando para Deus fazer um milagre, né? Porque as nossas vidas não vai ser só de mar de rosas, né? Vai vir as dificuldades. Só que nem todo mundo está preparado para as dificuldades, né? Nem todo mundo.